Espírito de Deus falou isso ao meu coração. Dios habló esto a mi corazón. E ele disse: diga a eles, Diles diga a todos eles no Santo Domingo, a todos en Santo Domingo, diga a eles pela televisão no mundo inteiro, los televidentes en todo el mundo, em toda grande cidade, todas las grandes ciudades, de toda língua, de toda tribo, toda lengua y en toda tribu, toda nação e toda cor. todo país y de toda raza. Diga a ele que estou voltando, estou voltando, estou voltando, estou voltando. O anúncio dos anjos. El anuncio de los ángeles. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Que Jesús resucitó de los muertos, o maior milagre já conhecido por toda a humanidade em todos os tempos. milagro más grandioso que la raza humana haya conocido en todos los tiempos. Depois de 40 dias e 40 noites, agora ele estava pronto para voltar para o céu. 40 días y 40 noches, ahora estaba apercibido para regresar al cielo. As marcas estavam em suas mãos. Las manchas estaban en su mano, las marcas de los clavos. As marcas também estavam nos seus pés. De los clavos estaban en sus pies. Ele pagou o preço pela redenção da humanidade. Había pagado el precio por la redención de la humanidad. Ele pagou o preço pela sua salvação Precio por su salvación. e pela sua salvação também. También por la tuya, televidente. A missão dele estava cumprida. La misión fue cumplida. E eu quero que todos vocês entendam isso nessa noite. Quiero que todos entiendan esto esta noche. Jesus não falhou no que ele veio para fazer. Jesucristo no falló o fracasó en lo que él vino a hacer. Ele foi bem sucedido em tudo que fez. Tuvo éxito rotundo. Ele pagou o preço para quem quiser. Pagó el precio para que todo aquel Pode vir e beber da água da vida gratuitamente. pueda venir y tomar del agua de la vida gratuitamente. Nessa noite, enquanto estou aqui diante de você, Al estar frente a ustedes, ele está sentado à direita do Pai. se ha sentado a la diestra del Padre. Missão cumprida, Misión completa, terminada. fazendo intercessão pelos santos de Deus. Intercesión por los santos de Dios. Mas agora ele estava pronto para voltar. Estaba listo para regresar al Padre. E com mais ou menos 500 pessoas estavam no topo do Monte das Oliveiras. Un grupo de unas 500 personas congregadas en el Monte de los Olivos. Jesus deu a eles algumas instruções importantes. Cristo les dio algunas instrucciones muy importantes. Enquanto olhavam para ele naquele dia, eles não entendiam que esse seria o último momento. Contemplarlo ellos no entendían ni sabían que este iba a ser el último momento. Eles não sabiam que ele estava indo para casa. Sabían que él regresaría a su hogar celestial. Mas enquanto ele estava diante deles, Estar ante ellos, em toda a sua majestade e glória, su gloria y majestad. o Emanuel, Emanuel, Deus manifesto na carne, manifestado en carne. a estrela da manhã, Estrella del amanecer. a rosa de Saron Rosa de Sarón. e o lírio dos vales. Lirio de los valles. De repente ele começou a ir embora. Repentinamente empezó a ser levantado ante sus ojos. A gravidade perdeu seu poder Perdió el poder sobre la naturaleza. e diante dos olhos deles, Y ante sus propios ojos, Jesus vagarosamente subiu ao céu realmente Jesús comenzó a ascender al cielo. e ficaram olhando para ele Se quedaron contemplándolo, até que ele desapareceu. que desapareció de sus ojos. Todos ali sabiam o que ele tinha feito. Todos allí sabían lo que él había hecho. Eles sabiam para onde ele estava indo. ¿Dónde iba él? O amado João se lembrou, Juan el amado se recordó. pois Jesus disse a ele: estou indo embora. Le había dicho, me iré. E quando eu voltar para o Pai, Cuando regrese al Padre, eu vou enviar um outro consolador a você. otro consolador. Eu estou indo para casa para preparar um lugar para você, Un lugar para vosotros. para você e para a República Dominicana, La República Dominicana. para você nas Filipinas, Las Filipinas. para você na União Soviética, La Unión Soviética. para você no Japão, En Japón. no mundo inteiro, Todo el mundo. para que aonde eu esteja, Donde yo esté, você esteja também. también podáis estar. Aleluia! E então 2 anjos se assentaram ali. Los ángeles
ángeles estaban allí juntos. Eu não sei se tinham sido notados antes daquilo. No sé si los habían notado con anterioridad, si los habían visto. Sem dúvida alguma eram os mesmos anjos que estavam no túmulo. No hay duda que habían sido los dos ángeles que habían estado en la tumba. E tinham dito, ele não está aqui, mas ressuscitou. Habían dicho, no está aquí, pues ha resucitado. E quando todos estavam olhando para o céu, Mientras que todos contemplaban hacia el cielo, houve um silêncio muito grande naquele lugar. estaba en silencio, muy quieto. E de repente aqueles anjos falaram. Repentinamente aquellos ángeles hablaron. E eles disseram assim: Esto fue lo que dijeron. o mesmo Jesus El mismo Jesús que vocês acabaram de ver subir, que habéis visto ir, ele vai voltar. Él volverá. Ele vai voltar. Volverá. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Escute aqui com atenção. Escúchenme con mucho cuidado. E o budismo ou o shintoísmo, El budismo o el shintoísmo, no hinduísmo ou no espiritismo, el hinduismo o en el espiritualismo no islã ou em qualquer religião na face da terra, y en cualquier otra religión como la maometana, não há nada que diz que alguém vai voltar. ninguna de ellas dice que alguien volverá. Aqueles que morreram estão mortos. Los que han muerto están muertos. Mas o cristianismo diz assim: El cristianismo dice lo siguiente: que aquele que adoramos el que adoramos, vai voltar. él volverá. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Enquanto eu orava nessa manhã, Oraba esta mañana, o Espírito de Deus falou isso ao meu coração. Dios habló esto a mi corazón. E ele disse: diga a eles, Diles diga a todos eles no Santo Domingo, a todos en Santo Domingo, diga a eles pela televisão no mundo inteiro, los televidentes en todo el mundo, em toda grande cidade, todas las grandes ciudades, de toda língua, de toda tribo, toda lengua y en toda tribu, toda nação e toda cor. todo país y de toda raza. Diga a ele que estou voltando, estou voltando, estou voltando, estou voltando. Agora existem alguns sinais, Ciertas señales, sinais que nos dizem que ele vai voltar. señales que nos dicen que su venida es inminente. Eu quero que todos vocês prestem muita atenção. Todos me escuchen con mucho cuidado. Existem alguns sinais Ciertas señales que nos dizem que ele está para voltar, nos indican que su venida es inminente, está próxima. es muy próxima. Deixe-me te falar quais são esses sinais. Citarles cuáles son esas señales. Se encontra no 2º capítulo do livro de Atos, En el segundo capítulo del libro de los Hechos, no versículo 17 e 18, los versículos 17 y 18 de Hechos, Simão Pedro estava pregando aquele grande sermão no dia de Pentecoste, Pedro estaba predicando aquel gran sermón en el día de Pentecostés. e esse é um dos sinais. Y esta es una de las señales. Ele disse assim: Él dijo lo siguiente: nos últimos dias los últimos días acontecerá que derramarei do meu espírito de mi espíritu sobre toda a carne. toda carne. Você ouviu? ¿Escucharon eso? Nos últimos dias Los postreros días derramarei o meu espírito. derramaré mi espíritu. Não quero dizer um pouco aqui, um pouco ali, Poquito aquí y un poquito allá. mas derramarei como a chuva. Lo derramaré como la lluvia, Eu vou derramar como se fosse um dilúvio. como un gran diluvio Vou derramar no mundo inteiro. en todo el mundo. Vou derramar no Santo Domingo. Derramaré en Santo Domingo, Vou derramar na Argentina. Argentina, Vou derramar por detrás da cortina de ferro. de la cortina de hielo. Eu vou derramar Derramaré do meu espírito sobre toda a carne. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Permítame decirles algo. E me escute com atenção. Escúchenme con atención, Me escute pela televisão. televidentes. O que faz da Igreja do Deus Vivo algo grande, La cosa que hace de la iglesia de Dios grandiosa, eu quero repetir isso. repetir eso, O poder por detrás da Igreja do Deus Vivo el poder que respalda la iglesia del Dios vivo. não é o dinheiro, a educação ou a riqueza. No es dinero, ni riquezas, ni educación. Não é a cultura ou nossos seminários. No es cultura, ni nuestros seminarios. Mas o que faz da Igreja do Deus Vivo algo grandioso Lo que hace de la iglesia del Dios vivo una iglesia poderosa, é o grande poder do Espírito Santo. poder
Santo. O único poder que Deus reconhece El único poder que Dios reconoce é o poder do Espírito Santo. es el Espíritu Santo. Ele não reconhece nenhum outro poder. No reconoce ningún otro poder. Ele não reconhece talentos ou habilidades. No reconoce la habilidad ni el talento. Ele não reconhece riquezas ou dinheiro. No reconoce el dinero ni la riqueza. Ele não reconhece política ou poder. No reconoce el poder o la política. Ele reconhece o Espírito Santo. Reconoce al Espíritu Santo. O poder do Espírito Santo. Espíritu Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. Espíritu Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. Nossos pregadores precisam do Espírito Santo. El Espíritu Santo. Nossos padres precisam do Espírito Santo. Necesitan el Espíritu Nossos bispos precisam do Espírito Santo. Necesitan el Espíritu Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, aleluia. Gloria, aleluya. O que fez da igreja primitiva algo grande foi o seguinte: Lo que determinó la grandeza de la iglesia primitiva fue esto. a igreja primitiva pregava Jesus e era cheia do Espírito Santo. La primitiva estaba predicando a Cristo y era llena del Espíritu Santo. Essa é a única mensagem que tem. El único mensaje que tengo. Eu não vim aqui para pregar política. Vine aquí a predicar política. Não estou aqui para pregar educação. Vine aquí a predicar educación. Vim pregar Jesus. Vine a predicar a Jesús. Te entregar Jesus. Cantar Jesus para você. Proclamar Jesus para você. Gritar Jesus para você. Jesus é o caminho. Jesus é a resposta. Jesus é o milagre. O que cura o cego. Que sana al ciego. O Galileu que limpa leprosos. Al leproso de Galilea. E eu vim pregar Jesus com o poder do Espírito Santo. He venido a predicar a Jesús con el poder del Espíritu Santo. O que você sentiu nesse lugar ontem à noite foi o poder do Espírito Santo. En este lugar anoche fue el poder del Espíritu Santo. É o maior poder da face da terra. Es el poder más grande que hay sobre la faz de la tierra. E Ele está aqui nessa noite. Está aquí esta noche. Ele está aqui nessa noite. Como eu sei que Jesus voltou para o céu. Sé que Jesús regresó al cielo. Como eu sei que Jesus voltou para o céu. Sé que Jesús regresó al cielo. Porque Ele diz que vai enviar o Espírito Santo. Enviaré al Espíritu Santo. E Ele enviou o Espírito Santo. Espíritu Santo. Ele disse: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Deixa eu te falar o que Deus me falou. Déjeme decirle lo que Dios me dijo. Há algum tempo atrás eu estava em Pittsburgh, na Pensilvânia, fazendo uma cruzada. Corto tiempo me encontraba en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, predicando una cruzada. E um domingo de manhã, antes do culto, naquela tarde, eu estava orando. Domingo por la mañana, antes del culto de esa tarde, yo estaba orando. Deus falou ao meu coração El Señor habló a mi corazón. e me disse assim: Me dijo lo siguiente. Ele disse, eu quero que você leve a mensagem da salvação Quiero que lleves el mensaje de salvación. e do batismo com o Espírito Santo Mismo con el Espíritu Santo. para o mundo inteiro. Todo el mundo. E eu vou batizar, Y yo voy a bautizar. e eu vou derramar Yo voy a derramar o Espírito Santo Santo. sobre milhões e milhões de pessoas. Millones y millones de personas. Ele disse, você verá até 10.000 pessoas Dijo, usted verá hasta 10,000. batizados no Espírito Santo, El Espíritu Santo. com evidência de orar em outras línguas, Evidencia de hablar en otras lenguas. com a capacidade do Espírito Santo, El Espíritu les da que hablen. em um só culto. Solo culto. E eu queria ver isso começar Yo quisiera verlo comenzar. bem aqui em Santo Domingo. Santo Domingo. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Cristo es el bautizador en el Espíritu Santo. Quando João o apresentou no Rio Jordão, Juan le presentó en el río Jordán. ele disse, eu te batizo com água para o arrependimento. Dijo,
yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Mas há um que vem após mim, Detrás de mí viene uno que ele é mais poderoso do que eu, poderoso que yo. e ele vos batizará Nos bautizará com o Espírito Santo e fogo. Espíritu Santo y fuego. Em sua mão tem a pá, Ahora está en su mano. e limpará a sua eira, Él purgará y limpiará su era. recolherá no celeiro seu trigo, Trigo en la era. e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Dios por el Espíritu Santo. Jesus é quem batiza. Dios es el bautizador. Jesus é quem batiza. Dios es el bautizador. Jesus é quem batiza. Dios es el bautizador. Jesus é quem batiza no Espírito Santo. Con el Espíritu. Como é que a pessoa é batizada no Espírito Santo? ¿Cómo es que uno es bautizado en el Espíritu Santo? O que queremos dizer com ser batizado no Espírito Santo? Significa ser bautizado en el Espíritu Santo. O segundo capítulo de Atos nos mostra. Capítulo 2 de Hechos nos lo explica. Diz que todos estavam em um só lugar com o mesmo pensamento. Juntos en un lugar. E de repente veio um som dos céus, Repentinamente vino un ruido, un estruendo del cielo. como um vento impetuoso. Viento recio. O vento está soprando nessa noite. Sopla el viento. Ele está soprando no mundo inteiro. Está soplando por todo el mundo. Ele está soprando no mundo inteiro. Por todo el mundo. Está soprando no mundo inteiro. Todo el mundo. O vento está soprando. Está soplando Está soprando no mundo inteiro. por todo el mundo. E a Bíblia diz assim: La Biblia dice lo siguiente. e todos foram cheios do Espírito Santo Todos llenos del Espíritu Santo. e começaram a orar em outras línguas, Empezaron a hablar en otras lenguas. conforme o Espírito lhe concedia. El Espíritu les daba que hablasen. Para receber o batismo no Espírito Santo, Usted sea bautizado en el Espíritu o Santo. único requerimento é o seguinte: El único requisito es este. primeiro você tem que ser salvo. La primera cosa es que sea salvo. E quando você é batizado no Espírito, Que sea bautizado en el Espíritu. você vai experimentar uma revolução na sua vida. Experimentará una revolución en su vida. Você vai receber poder. Usted recibirá poder. Poder. Ele prometeu: Lo ha prometido. e recebereis poder Recibiréis poder. depois que o Espírito Santo vier sobre vós. No haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A igreja pentecostal precisa do poder. Pentecostal necesita el poder. A igreja católica precisa do poder. Necesita el poder. A igreja batista precisa do poder. Necesitan el poder. A igreja metodista precisa do poder. A igreja do evangelho precisa do poder. Necesita el poder. A igreja de fé precisa do poder. El mensaje de fe necesitan el poder. E esse poder é o Espírito Santo. El poder es el Espíritu Santo. Existe também um outro sinal que nos é dado. Hay otra señal que se nos da Se encontra no versículo 19 do segundo capítulo de Atos. en el versículo 19 del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Pedro estava pregando Pedro está predicando, e na verdade ele está dando uma profecia. realmente está profetizando. E ele diz: farei aparecer prodígios em cima no céu Dice, daré prodigios en los cielos e sinais embaixo na terra: y señales en la tierra abajo. sangue, fogo e vapor de fumo. Sangre y vapor de humo. O sol se converterá em trevas El sol se volverá en tinieblas e a lua em sangue, y la luna en sangre. antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. El gran día del Señor. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, El apóstol Pablo en 2 de Timoteo no terceiro capítulo, disse assim: 3 dice lo siguiente. nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, En los posteros tiempos vendrán días peligrosos. porque haverá homens amantes de si mesmo, Serán amadores de sí mismos, avarentos, presunçosos, soberbos. los orgullosos. Diz que seriam blasfemos. Él dijo que serían blasfemos. Escute com atenção. Escúchenme con mucho cuidado. Eu não quero soar como se fosse um pregador de condenação, Hablar en esta noche como un predicador negativo. mas esse mundo está em apuros. Este mundo está en problemas. Nem todos nesse mundo vivem tão bem quanto você aqui na República Dominicana. No todos en este mundo tienen las cosas tan bien como las tienen ustedes aquí en la República Dominicana. E alguns de vocês podem dizer: irmão Swagger, nossa economia não é tão boa. Hermano Swagger, nuestra economía no anda muy bien. Temos problemas em nosso país.
problemas en nuestro país. Sim, eu sei. Yo lo sé. Mas todo país no mundo tem problemas. Todo país del mundo tiene problemas hoy. Hoje mesmo encontrei um jovem dominicano na rua. Como uno de sus jóvenes en la calle esta mañana. A mãe dele vive em Nova York. Madre vive en la ciudad de Nueva York. E ele disse: irmão Swagger, minha mãe me mandou para cá para ir para a escola em Santo Domingo. Me dijo, mi madre me mandó a asistir a la escuela secundaria aquí en Santo Domingo. Porque a situação com drogas é tão ruim em Nova York. El problema de las drogas en la ciudad de Nueva York es gigantesco. Que ela queria que eu viesse aqui para Santo Domingo. Ella quiso que yo viniera aquí a Santo Domingo. Tempos trabalhosos. Días muy peligrosos. Eu estava na África há pouco tempo atrás. Yo estuve en el África. Estão prevendo que no ano 2000, Están pronosticando para el año 2000. a não ser que haja uma mudança na África, Si hay un cambio en el África, milhões de milhões vão morrer de fome. millones y millones morirán de hambre. Já segurei em meus braços muitas criancinhas na África, He sostenido en mis brazos a bebés pequeños bebês que estavam morrendo de fome. que estaban muriendo de hambre. Os bracinhos deles não eram maiores do que o meu dedo. Ellos no eran casi tan grandes como mi dedo. Os olhos estavam fundos em sua face, Los ojos totalmente metidos dentro de su cabeza. morrendo de fome, Muriendo de hambre. morrendo de fome. Muriendo de hambre. A obra de Satanás Satanás trabaja. é matar, roubar e destruir. Venido a robar, a matar y a destruir. Você já notou nos últimos meses Notado en los últimos meses que temos visto cada vez mais terremotos? incremento en los temblores. México, El Salvador. México, El Salvador. O que você quer me dizer? Estou te dizendo aqui nessa noite. Diciendo esto esta noche. Jesus Cristo odeia essa injustiça com o homem. Cristo aborrece la injusticia que sufre el hombre. Satanás está solto por muito tempo. Satanás ha corrido suelto por mucho tiempo. Satanás assassinou e já matou por muito tempo. Satanás ha matado y destruido por mucho tiempo. Existem doenças demais, Cada enfermedad, desumanidades demais para com o homem. cada cosas inhumanas al hombre. Existe muita injustiça nesse mundo. Demasiada injusticia en este mundo. Muitas pessoas estão famintas. Personas muriendo de hambre. Muitas pessoas estão sofrendo. Que están sufriendo. Muitas pessoas estão doentes. Enfermos. Muitas crianças inocentes que estão sofrendo. Muchos niñitos inocentes que están sufriendo. E Jesus Cristo está olhando do céu Jesucristo está mirando desde el cielo. e Ele está dizendo nesse momento: Está diciendo en este momento. eu estou cansado da fome. No estoy de los hambrientos. Eu estou voltando. Voy a volver. Eu estou cansado da doença. Estoy de la enfermedad. Eu estou voltando. Estou cansado do sofrimento. Eu vou voltar. Eu estou cansado dos ditadores. Eu estou voltando. Estou cansado dos crimes. Estou voltando. Estou cansado das drogas. Estou voltando. E quando eu voltar, eu vou lançar Satanás no lago do abismo. Echar a Satanás a la fosa. E vou estabelecer um reino de justiça, um reino de misericórdia, e flores rosas vão nascer no deserto, e o governo estará sobre os seus ombros, e então haverá paz no monte. Aleluia, aleluia. Você tem que perdoar minha alegria. Ustedes tendrán que perdonar mi exuberancia. Por favor, perdoem o volume da minha voz. En el volumen de mi voz. Está se virando dentro de mim. Esto está revolcándose dentro de mí. Eu sinto em meu coração. En mi corazón. Ele disse: diga a eles para esperar. Dígales que aguanten un poquito. Espere. Esperen un poquito. Se segure a palavra. Acuérdense de la palabra. Se segure ao nome. Se segure ao sangue. Eu estou voltando. Eu estou voltando. Eu estou voltando. Aleluia. Aleluia. E ele disse: diga a eles o seguinte. Dígales esto. Diga a eles no mundo inteiro. En todo el mundo. A solução para os problemas do mundo Solución a los problemas del mundo. não está nas conversas entre a Rússia e os Estados Unidos. No se encuentra en la reunión cumbre entre la Unión Soviética y los Estados Unidos.
E ele disse: diga a eles que a solução para os problemas do mundo Dice, dígales que la solución a los problemas del mundo não está na mudança de governo no están en un cambio de gobierno, ou em políticos diferentes un político nuevo, ou tecnologia moderna tecnología moderna, ou em dinheiro da América dinero de los Estados Unidos, ou de qualquer outro lugar. otro lugar. A solução para os problemas desse mundo, Solución a los problemas de este mundo. e existe uma solução, Hay una solución. está para acontecer. Está por ocurrir. E eu quero dizer algo para o diabo, Quiero declararle al diablo. e eu quero dizer algo para o inferno. Quiero anunciarle al infierno. Diabo, seus dias estão contados, Los días están pocos. estão quase no fim. Son pocos. Jesus está voltando. Essa é a solução, essa é a resposta. A vinda do Senhor, a vinda do Senhor, a vinda do Senhor. Há mais uma outra coisa que Pedro disse. Cosa más que el apóstol Pedro dijo. Também se encontra no 2º capítulo de Atos. Escrita en el segundo capítulo de los Hechos. Se encontra no versículo 21. Versículo 21. É uma das passagens mais bonitas da palavra de Deus. Pasajes más bellos de toda la palabra de Dios. E eu quero repetir. Quiero repetir eso. É uma das palavras mais bonitas na palavra de Deus. Uno de los pasajes más bellos en la palabra de Dios. Ele disse assim: Él dijo lo siguiente. e acontecerá Y será que todo aquele que invocar que todo aquel que invocare o nome do Senhor el nombre del Señor, será salvo. Aleluia. aleluya, Vamos repetir. repitámoslo, Todo aquele todo aquel que invocar que invocare o nome do Senhor el nombre del Señor será salvo. será salvo. Eu quero te falar o que ele realmente disse. Decirle lo que él dijo. Ele disse: vamos passar por tempos tenebrosos, Días muy oscuros, tempos terríveis estão por vir. vienen tiempos malos, Mas enquanto há sofrimento no mundo inteiro, pues hay zozobra en todo el mundo. ele disse: eu vou derramar o meu espírito sobre todo o globo. Él dijo, yo estaré derramando mi espíritu sobre todo este globo terráqueo. Eu vou salvar milhões e milhões e milhões. Estaré salvando millones y millones y millones. E não me importa quem eles são, não me importa onde estejam. ¿A dónde estén? Todo aquele que clamar e invocar o nome do Senhor Invocar el nombre del Señor será salvo. será salvo. Está começando a acontecer, Empezando a suceder. porque ele prometeu em sua palavra. Él lo prometió en su palabra. Eu quero terminar com isso. Déjame concluir con esto. Como mencionei rapidamente para você sexta-feira à noite, Brevemente, el viernes por la noche, depois de uma das nossas cruzadas na Argentina, después de una de nuestras cruzadas en Argentina, eu voltei para os Estados Unidos. regresé a los Estados Unidos. Enquanto estava pregando em minha igreja domingo de manhã, Estar predicando en mi iglesia el domingo por la mañana, o Espírito de Deus falou isso ao meu coração. el Espíritu de Dios habló a mi corazón. Ele disse: vou enviar o avivamento Dijo, voy a enviar avivamiento para o mundo inteiro, como nunca aconteceu antes. a todo el mundo como nunca antes lo han visto. Mas a maioria da América não vai ver isso. La mayor parte de los Estados Unidos no experimentará este avivamiento. Isso entristece o meu coração, Tristeza en mi corazón. porque eu amo o meu país. Que amo a mi país, Eu amo aquela bandeira linda. amo nuestra bandera. E as bênçãos da América vieram de Deus. Visiones que hemos tenido en nuestro país han venido de Dios. Mas isso é o que ele me disse. Esto es lo que el Señor me dijo. Ele disse: olhe para o resto do mundo. Dijo, contempla el resto del mundo. Agora é a vez deles. Ahora es el turno de ellos. Chegou a sua vez. Ahora es su turno. Eu estava em Budapeste, na Hungria, Estaba en Budapest, Hungría, há alguns meses atrás. meses. Depois de almoçar com alguns dos pastores, De comer con algunos de los pastores. pouco antes do culto naquela noite, Desde el culto aquella noche, estávamos esperando um carro nos buscar. es el carro que viniera a llevarnos. E eu saí do lado de fora do restaurante. Caminar afuera del restaurante. E eu andei até o outro lado da rua para ficar sozinho. A cierta distancia para estar solo. E de repente a presença de Deus me cobriu. Repentinamente la presencia de Dios me cubrió. Comecei a chorar, Empecé a llorar, a gemir, chorando quase que incontrolavelmente. casi sin poder controlarme. Deus disse: diga a pessoa for me, running out the door on this cold morning.
just can't shake. My heart yearns to see you again. You're the girl that makes my heart ache. So I run to your door and hear your voice. I take you in my arms like never before. All I can think is there's no one else like you. All day, always together. All your thoughts of trouble just slipping away. And to see you again, you're the girl that makes my heart ache. So I run to your door and hear your voice. I take you in my arms like never before. All I can think is there's no one else like you. Essa noite aqui em Budapeste, Dígale a mi pueblo esta noche aquí en Budapest. que vou enviar um avivamento para o leste europeu, Voy a enviar un avivamiento a Europa Oriental. como nunca viram antes. Como nunca han visto. Vou enviar por detrás das cortinas de ferro. De la cortina de hierro. Milhões serão salvos. Millones van a ser salvos. Então, dia 6 de setembro de 1986, De septiembre de 1986. em um sábado à noite, às 7h50 da noite, Sábado por la noche, a 10 minutos para las 8, eu estava buscando a Deus. buscando el rostro de Dios. E o Espírito de Deus naquela noite veio sobre mim. Y aquella tarde el Espíritu de Dios vino sobre mí. E Deus começou a falar ao meu coração. Comenzó a hablar a mi corazón. E Ele disse: eu quero que você creia em mim por milhões de almas. Me creas para que salve millones de almas. Eu vou salvar milhões de pessoas no mundo. Voy a salvar a millones en todo el mundo. Ele disse: não creia em mim por milhares, Crea por miles, creia em mim por milhões. por millones. Entre outras coisas, eu vou levar o seu programa, Las cosas me dijo, voy a llevar el programa de televisión. vou colocá-lo em toda vila, todo povoado e toda cidade. Poner en toda ciudad, en todo pueblo. E minha palavra vai sair com poder. Mi palabra irá con poder. Todos os diabos não são capazes de pará-la. Demonios del infierno no podrán detenerla. O inferno não pode pará-la. Mismo no podrán detenerla. Eu vou salvar milhões. Voy a salvar millones. Creia em mim por milhões. Por los millones. E ele disse: eu vou levantar pregadores. Daré predicadores. Eu vou enchê-los do meu espírito. Llenaré con mi espíritu. Vou colocar o meu poder sobre eles. Poder sobre ellos. E o mundo vai ver um avivamento como nunca viu antes. No va a haber un avivamiento como nunca han visto. E nesse avivamento, ele disse, El avivamiento dice, não somente vamos ver milhões sendo salvos, habrán millones milhões batizados com o Espírito Santo, bautizados con el espíritu. mas os olhos do cego vão se abrir, Cuando los cielos serán abiertos. os paralíticos vão começar a andar, Caminarán. o câncer vai ser curado. Seres sanarán. Vai ser assim como quando andei nessa terra. Será igual como cuando anduve sobre este. Aleluia! Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou abrir os olhos do cego. Eu vou ressuscitar os mortos. Vou curar o câncer. Sanaré el cáncer. Farei coisas poderosas. Cosas maravillosas. Foi eu quem disse, Yo lo he dicho. e isso vai acontecer. Será hecho, dice el Señor. Outro dia recebemos uma carta. El otro día recibimos una carta. Recebemos milhares e milhares todos os dias. Diariamente recibimos miles y miles de cartas. Mas essa era especial. Pero esta era una muy especial. Veio da Austrália, Esta carta provenía de Australia, o lindo país da Oceania. ese bello país de Australia. E a carta diz assim: Y esto es lo que dice, querido irmão Swagger, querido hermano Swagger. eu vim de uma vida como judeu confuso. Vine de una vida confusa, de un judío de una vida confusa. Desiludido e guiado pela luxúria, Desilusionado y guiado por la lujuria, drogas, álcool e rock and roll. con las drogas, el alcohol y también la música rock. E por anos influenciado por uma filosofia ocidental. Profundizado en la filosofía occidentales, orientales. Mas glória a Deus, Gloria al Señor. a verdade me encontrou através do seu programa de televisão. Me halló a través de su programa de televisión. Comecei a assistir o seu programa de televisão Comencé a mirar su programa de televisión e eu tenho que confessar que você me perturbava. y les confieso que me están causando problemas. Mas eu logo entendi que você era um vaso Pero
pronto pude entender que usted era un vaso. E na verdade o instrutor era o Espírito Santo. Realmente fue el Espíritu Santo que fue el instructor. E ele disse: eu estava na casa dos meus pais. Me encontraba en el hogar de mis padres. Eu e a minha esposa assistíamos o seu programa e começamos a buscar a Deus. Yo vimos su programa de televisión y comenzamos a buscar a Dios. Jesus Cristo tratou conosco Cristo trató con nosotros. e entregamos as nossas vidas. Dimos nuestras vidas. Então ele disse assim: Y luego dice esto. é uma declaração muito linda, Es una declaración muy bella. que vai se aplicar a mim e a você também. Y aplicar a usted y a mí también. Ele disse: tirei as minhas vestes antigas Me he despojado de mi viejo vestido. e agora me visto com vestes de louvor, de intercessão e de poder. Vestido de alabanza, de poder e intercesión. Que Deus seja glorificado. Dios sea glorificado. Esse é o anúncio dos anjos. Ese es el anuncio de los ángeles. Jesus está voltando. Cristo viene otra vez. Jesus está voltando. Cristo viene otra vez. Jesus está voltando. Viene otra vez. Abaixe sua cabeça, por favor. En sus rostros, por favor. Querido Pai Celestial, Santísimo Padre Celestial, esse culto é seu. este culto es tuyo, Señor. E eu te agradeço. Te doy gracias. Estou pedindo agora Te estoy suplicando ahora que o poder de convencer do Espírito Santo el poder de convencimiento de tu Espíritu Santo. venha sobre todo esse gigantesco estádio. Derrame por todo este estadio. Quase 70 mil pessoas aqui nessa noite. 70,000 personas aquí esta noche. Eu peço que toda pessoa que não é salva venha aceitar a Jesus. Cada persona que no conozca a Cristo, venga a Cristo en esta noche. Eu peço que aqueles que estão presos venham ser libertos. Por aquellos atados sean libertados. Peço que milhares de pessoas sejam batizadas no Espírito Santo Pido que miles sean bautizados con el Espíritu Santo. e que milhares sejam curados pelo poder de Deus. Miles sean sanos por el poder de Dios. E eu peço tudo Lo pido todo. no poderoso nome de Jesus. Poderoso nombre de Jesús. Amém e amém. Amén y amén. Eu quero que você me escute por alguns instantes. Escuchen por un momento, por favor. Quero que você me escute com bastante atenção. Me escuchen con cuidado y mucha atención, por favor. Se você precisa de Jesus Cristo, Necesita a Jesucristo. eu quero que você venha Que vengan. de todo esse estádio. Este estadio. Quero que você venha. Que pasen. Se você precisa de cura no seu corpo, Necesita sanidad para su cuerpo. se você precisa de cura para doenças, Sanidad para alguna enfermedad. eu quero que você venha. Quiero que vengas. Se você precisa do batismo com o Espírito Santo, Bautismo en el Espíritu Santo. eu quero que você venha. Quiero que vengas. Quero que você venha agora, Quiero que vengas ahora. enquanto cantam nesse instante. Ellos cantan en